Caríssimos irmãos e irmãs, estimadas famílias, muito bom dia em Angola. Certamente em outros lugares, boa tarde, boa noite, independentemente do momento em que esta palavra chega a vós. E queremos agradecer o facto de mais uma vez estarem dispostos a termos esses momentos no dia do Senhor para refletirmos sobre a sua sagrada palavra. Antes de prosseguirmos, nos consagremos a Deus, pedindo a sua presença no nosso meio. Te somos gratos ao nosso Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor nos tem acompanhado, dado oportunidades para que pudéssemos manifestar a Tua honra e glória, porque para isso nos criastes, ó Santo Deus. Por isso te somos gratos por mais este momento que temos de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para invocá-lo e bendizê-lo e glorificar-te, ó Deus, porque bem mereces. Queremos te convidar para que seja presente neste lugar, seja presente na vida de todos aqueles que convidastes para poderem participar deste culto, lá nos seus lugares onde estão, Senhor. E não se esqueça também daqueles que estão passando dificuldades nos hospitais, nas cadeias. Que este seja o momento para eles reconhecerem que Tu estás presente. Acompanhe-nos, Senhor, e inspire-nos, abrindo a nossa mente para que possamos perceber a Tua voz e Te obedecermos. Isto pedimos porque confiamos em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso líder e Salvador. Amém. Hoje é o dia em que, na Igreja Evangélica Congregacional, nos lembramos de todos os feitos daqueles que são chamados por Deus para servirem na sua seara. Como pastores, como médicos, enfermeiros, diáconos e diaconisas, hoje nós trazemos à memória este dom, esta vocação, que chamamos de pastor das ovelhas. E de facto assim é, porque nós imitamos o pastor dos pastores, que é realmente Jesus Cristo, aquele que disse: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E para a nossa reflexão, porque assim o texto é sugerido pelo nosso lecionário, vamos ler as palavras que encontramos em Hebreus, capítulo 13, começando pelo primeiro versículo até o 13º. Hebreus 13, 1 a 13. E assim diz a palavra do Senhor: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis também maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e adúlteros
seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos guias, vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre o mesmo. Não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para sacrificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Saiamos, pois, fora do arraial, levando o seu insulto, o seu sacrifício. Palavras do Senhor. Como eu dizia no princípio, hoje é o dia em que nós comemoramos, nós lembramos o trabalho e o valor de um pastor. E nós fazemos isso em memória do primeiro pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, que foi ordenado nos anos 30, mas que fez parte da primeira escola de 70 discípulos que foram recrutados depois que a igreja se estabeleceu no Bailundo. E nós estamos falando do reverendo Abraão Ngulo. E que sua esposa foi uma das sobreviventes dos alunos ou das alunas que também faziam parte dos primeiros 70 recrutados para aprender a ler e escrever e também serem treinados para serem líderes da igreja nascente. Esse pastor fez muito e trabalhou, inclusive, não só no lugar onde ele nasceu e também foi treinado, mas acompanhou os primeiros missionários que viajaram para o Bié, para estabelecer Camundongo, para estabelecer Xisamba, para estabelecer Xilesso, e depois foi ordenado. O que nós somos hoje é o seu trabalho, é o trabalho desses primeiros missionários, estrangeiros e nacionais. A eles nós devemos o que somos. Devemos essa fé firme que se estabeleceu no continente, no sertão angolano, para hoje nós sermos chamados filhos de Cristo,
porque nos anunciaram a Cristo, aquele que disse: vós também sois filhos do meu Pai. Por isso pediu ao Pai que onde Ele estiver, nós também estaremos, nós também viveremos. Faz sentido, e por causa dos acontecimentos que ocorreram, lembrar, além do pastor Ngulo, lembrar também dos missionários. E aqui vale a pena mencionar este missionário, Walter Hiller Strangway, que pela graça de Deus, nós queremos agradecer ao governo da República de Angola por lembrar este nome, na província do Bié, onde este missionário foi médico, mas é preciso lembrar que ele não foi só médico, ele foi pastor. Na maior parte dos missionários, mesmo possuindo outras profissões, uma das quais orientava a sua vida, a vida desses missionários, era de facto o de serem mensageiros das palavras de Deus. Ele era pastor. E por isso ele não olhava para o doente apenas como um instrumento de serviço. Ele olhava para o doente como filho de Deus, que precisava de um cuidado especial. E aquilo que eu me lembro dos médicos missionários, porque eu também nos anos 60, sendo bebê, aliás, nos anos 60, sendo já uma criança adulta, fui muitas vezes levado ao hospital das missões, especialmente do Bailundo, próximo da minha aldeia. Eu ainda me lembro que o missionário não dormia se não tivesse a certeza que eu viveria no dia seguinte. E não é só isso que nos devemos lembrar. Esses missionários não ficaram amarrados ao hospital. Eles viajavam pelas aldeias, visitando lugares. Não só se preocupavam com a medicina curativa, mas também se preocupavam com a medicina preventiva. Ensinavam o saneamento público. Visitavam para ensinar os cuidados que são necessários a ter com a alimentação, a nutrição. Pregavam e também instruíam como é que o povo devia viver. Por causa desta dedicação, desta entrega desses missionários e dos seus ensinos, eu também me lembro. Na minha aldeia, muitas vezes, nós só enterrávamos uma pessoa por ano. E raramente enterrávamos bebês. As pessoas estavam distanciadas, com espaço suficiente para poderem viver. Os animais distantes dos lugares onde estavam as nossas moradias. As nossas casas de banhos eram construídas de tal maneira que não contaminassem a cozinha ou o lugar onde as pessoas vivem. O Planalto Central era o lugar mais povoado de toda Angola. Era um lugar onde realmente as pessoas sabiam onde procurar a saúde e como tê-la e como conservá-la. Por isso, nós agradecemos ao governo o facto de o nome dos Strangway ser realmente colocado ali onde será sempre lembrado. E eu gostaria de prestar homenagem a todos os médicos, todos os missionários que vieram a Angola. O Dr. Macmillan, Gil Cristo, Jorge e também a doutora Betty e muitos outros médicos que passaram por esta terra, dos quais nos lembramos por aquilo que eles fizeram. E eu gostaria de trazer à memória de todos. Esta é a relação de missionários
que desde o princípio pensaram que é necessário educar o africano para que assuma a responsabilidade da sua própria vida. E por isso mesmo, se preocuparam logo que chegaram a estabelecer a escola. E como diz Durkheim, a educação e a religião são realmente a base, o fundamento da transformação. E por isso eles souberam, não teriam uma igreja sólida se de facto o angolano não fosse educado, treinado a ser líder de si mesmo e do seu próprio ambiente. E assim recrutaram, ensinaram e pessoas como Abraão Angulo e muitos outros surgiram. Assumiram também a responsabilidade de com os missionários trabalharem para o bem do povo, para que mais líderes surgissem, para que a igreja se desenvolvesse, para que o país se libertasse e fôssemos o que somos hoje. Muito gratos estamos a Ti, ó Deus, que realmente revelaste a esses homens e de longe, além mar, eles sentiram esta vontade de vir a Angola, não só estabelecer uma igreja, mas também fazer brotar uma nação, que nós somos. Por isso mesmo, imitai esses vossos pastores, por aquilo que vos fizeram, pelas suas obras do Espírito, obras de fé, obras que produzem alguma coisa duradoura, valiosa. Nos anos 50, imediatamente eles decidiram, vamos escolher africanos para estarem diante da igreja, mesmo com a presença deles. Eles passaram o poder aos africanos e escolheram primeiro o secretário-geral. Nos anos 50, quando decorriam as independências, as primeiras independências. Por isso, em 1957, eles entregaram o poder da igreja nas mãos de um angolano. E eles não disseram, toma o poder, vamos embora. Não. Eles disseram, toma o poder, nós nos submetemos, você é nosso líder. E viveram todo o tempo, até a altura da independência, debaixo desta autoridade africana, da igreja crescente. Por isso, quando nós nos lembramos dos nossos pastores, nos lembramos deste trabalho feito nas aldeias, em muitos lugares, onde a igreja foi plantada, onde o pastor foi enviado para pregar o evangelho que transformou homens e mulheres para serem aqueles que constroem uma vida que realmente honra e glorifica a Deus. Imitai os vossos pastores, aqueles que vos pregaram, que vos transmitiram a palavra e a fé da nova aliança, cujo novo, último e superior sumo sacerdote é Cristo. O sacerdote que não somente administra no templo de Deus os sacrifícios de oblação, pela vida e salvação dos que creem, mas ele mesmo doou-se a si mesmo como sacrifício vivo do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é Cristo que é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior ao ministério sacerdotal do Antigo Testamento. É este Cristo que veio inaugurar a nova era, a nova aliança, confirmando que o que era temporal e provisório, através da antiga aliança, encontrou e encontra nele a sua verdadeira aplicação, a sua verdadeira plenitude e a sua verdadeira eternidade.
o que era oculto se manifesta agora nesta nova aliança, que é selada por Cristo, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício e ressurreição, tornando-se no pão da vida, na água da vida, para que todos, especialmente aqueles que creem, sejam salvos. É para este exército de crentes que, conhecendo a antiga aliança, percebem e aceitam a pessoa de Cristo como aquele que veio completar o propósito da promessa de Deus, que o escritor de Hebreus escreve e fala através desta epístola. Estas pessoas, lendo o livro de Hebreus, estavam sendo perseguidas, estavam sendo maltratadas, foram até expoliadas dos seus bens materiais por causa da sua fé e por causa das suas obras do Espírito. E muitos estavam presos por isso, porque eram pessoas de fé, não porque eram criminosos, mas única e simplesmente porque confessavam que Jesus Cristo era o Senhor e seu Salvador. E somente porque criam neste Cristo, então foram sacrificados. Caríssimos irmãos, em Cristo está a nova religião. Em Cristo está a nossa fé, que é odiada por homens do templo e também do mundo. A mensagem aos Hebreus procura incentivar esta confiança, encorajar esta fé em Cristo Jesus, como sumo sacerdote, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado das nossas mãos. Por isso, caríssimos irmãos, a fidelidade aos vossos pastores é consequência da fidelidade em Cristo Jesus. Se assim não for, estes pastores não merecem ser confiados, não merecem crédito, porque simplesmente são mercenários, a quem Deus manda o profeta Ezequiel dizer: diga a estes homens, ai dos pastores de Israel e também dos pastores de hoje, que se apresentam assim ou que se apacentam a si mesmo. Na realidade, os pastores são para cuidar das ovelhas e instruí-las na fé a Cristo, o sumo sacerdote e Salvador. Por isso mesmo, nós devemos crer em Cristo, porque Ele é o Filho de Deus vivo, como confessaram Pedro e os que o acompanhavam. Aquele que deu ele próprio testemunho sobre Jesus, dizendo: tu és o Filho em quem me posso comprazer. Deus mesmo testificou sobre esse Filho, e é por isso que devemos imitá-lo. E é também por isso que devemos confiar naqueles que por Ele foram convocados para anunciar a boa nova. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, por isso escutai-o. Esta é uma ordem que veio de Deus, escutai-o. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus Cristo deve ser imitado. Mesmo quando nós o reconhecemos na vida dos seus enviados, os pastores, ele deve ser imitado. E uma das razões são porque ele sabe de onde veio e também sabe para onde vai. E eu penso que esse é um obstáculo muito grande na nossa vida. Nós não sabemos de onde viemos e também não sabemos para onde vamos. Por isso precisamos de alguém que nos guia. E Jesus Cristo aparece
para dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o destino, porque fostes criados. O segundo aspecto importante que nós devemos reconhecer é que Jesus Cristo deve ser seguido, deve ser confiado, porque Ele conhece o Pai. E o Pai também conhece o Filho, que é Jesus Cristo. Por isso é que o enalteceu. Por isso é que Ele disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, confiai nele, escutai o que Ele diz. A terceira coisa importante é que Jesus Cristo não disse nada o que não recebeu de seu Pai. Ele é o sinal da grande obediência, porque só disse aquilo que veio do Pai. E por isso, o que ele recebeu é o que ele também deu aos seus apóstolos, aos pastores, a todos aqueles que ele chamou para partilharem a palavra de Deus. Por isso, os representantes de Deus devem ser honrados pela sua fidelidade a Cristo, por exatamente representarem aquilo que receberam de graça, e também de graça foram pedidos para apresentar. Caríssimos irmãos, a finalidade dessa fé é sermos novas criaturas. E não há nenhuma nova criatura que não tem Cristo em si. Por isso São Paulo disse: quando Cristo está em nós, novas criaturas somos. As coisas velhas são passadas, não falamos mais delas. Tudo se fez novo. Nós também somos novos. Por isso o escritor de Hebreus encoraja a continuarmos com as nossas boas obras, bons atos, na família, no emprego, em outros lugares onde nós formos, continuemos com as nossas boas obras. Inclusive diz que o lar deve ser imaculado. A cama do matrimônio deve ser santa. Devemos visitar os doentes. Devemos orar pelos prisioneiros e visitá-los. Devemos fazer isso na fé e com a esperança de um mundo melhor. Caríssimos irmãos, se realmente o Dr. Strangway não fosse pastor, se não fosse aquele indivíduo que tem amor para cuidar dos seus filhos, dos seus doentes e de pessoas à sua volta, não seria lembrado. Em África, nós não damos nomes a nossos filhos de pessoas que tiveram um comportamento repreensível. Nós não colocamos nomes de pessoas que foram más. Mas quando você ver que alguém quer te dar nome, isso também significa que você tem virtudes, você tem qualidades, você tem alguma coisa importante na sua vida. Por isso, o Dr. Strangway, ao ser nomeado perante aquele hospital, o que o país deve lembrar é que ele foi um médico para o povo, um médico para o bem, para o melhoramento das comunidades. Foi médico, não só das pessoas do Bié, mas aqueles que iam no hospital de Xisamba vinham de todos os pontos do país, do sul, do norte, do leste e também do ocidente. Todos vinham à procura de saúde nas missões do Planalto Central. A IECA tem também de continuar esta imagem que foi começada pelos nossos missionários e continuada pelos nossos pastores, não só Angulo, mas também muitos outros. Chipenda, Ulyengue, Henrique, o nosso pastor Francisco Muehombo, pastor José Chipenda, Augusto Chipesse,
muitos outros. Pastor Handanga, muitos outros obreiros que realmente fizeram muito trabalho em muitos lugares. Por isso, eu quero falar à geração de pastores presentes e imitai o comportamento desses homens, que são dignos de serem lembrados. E continuai esta missão para que a igreja em 2030, 2050, vos lembre também pelo trabalho que estás fazendo. A igreja está em toda parte de Angola e queremos que ela faça um trabalho que contribua para que Angola seja reconhecida no mundo como um país de homens e mulheres transformados pelo Evangelho para o bem de todos. Neste dia nos recordamos também das nossas esposas, aquelas que de joelho oram pelo nosso ministério, pedem a Deus: Senhor, tenha compaixão desses homens, como Maria fazia para o seu filho. Elas também se comprometem a velar pelo bom trabalho dos seus esposos. Nos lembramos dos nossos filhos. Não nos esquecemos da igreja, do povo de Deus, este povo a quem realmente nós suplicamos: segui o bom exemplo dos vossos pastores. Vós, os membros, que não só com as vossas orações, mas também com o vosso poder material, com as bênçãos que Deus vos deu, suportai o trabalho dos vossos pastores. Sede benditos, que Deus vos acompanhe e vos dê essa graça que vos permite que também de graça você dais, para que o ministério de Cristo não pare. Que Deus cuide da sua igreja, cuide dos seus pastores, que Deus cuide do seu ministério de salvar o mundo. Sim, que Deus a todos abençoe. Eu vou terminar cantando este hino. Vou fazê-lo em Umbundo, 247. Também está em português. Senhor é meu bom pastor, nada me faltará. O Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. 247 em Umbundo. Ungombo wange Yehova, o mwisa vyangamba, visenge viwa ongendisa, kovava yela, Tima vesunga ongendisa lovo lonjila vya myoha londuko ya iwan nangove kungulyo kufan si yoko que la ouvi ombweti ya yelo mango vidembele kaochili o mesa yangyo inyalela Nangova sovuka lulela kutwe ombwa veka vo
pomo supa. O renda yaye ingwama. Tokyo mwenyo mwako. Ko vai lo konyo yatate. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, Tu que nos amastes de tal maneira que enviaste o Teu Filho único para morrer por nós, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós te agradecemos, nós glorificamos o Teu santo nome por tudo o que o Senhor fez e ainda promete fazer para as nossas vidas. Muito obrigado por ter acompanhado os nossos antepassados, cujas obras ficaram e vincaram e se tornam memoráveis ainda hoje nas novas gerações. Deus dos nossos missionários, Deus dos nossos pais, pastores, diáconos, diaconisas, catequistas e muitos outros, pais de famílias, que receberam a Tua palavra e a transmitiram aos filhos, aos vizinhos e a muitos outros, para a libertação das vidas e também desta porção de terra que no continente africano nós chamamos Angola. Muito obrigado, Deus, por ela. E te pedimos, ó Deus, que os Teus olhos sejam voltados para esta terra. Abençoe-na, abençoe a sua liderança, abençoe todos aqueles que reconhecem que com as obras do Espírito devem servir esta terra, esta pátria. Nós te pedimos, ó Deus, afinal, esta pequena igreja, esta pequena Jerusalém, esta pequena Angola pode ser luz para as nações. Te pedimos isso, ó Santo Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos nós, com todos aqueles que o Senhor tem tocado o coração, para que te conheçam, para que glorifiquem o Teu nome, acima de tudo, para que vivam com Cristo em suas vidas, de hoje até a eternidade. Amém. Caríssimos irmãos, nós chegamos ao fim de mais este encontro, em que nós nos lembramos do papel dos nossos missionários, do papel dos nossos pastores ordenados, do papel dos nossos diáconos e catequistas, diaconisas, no papel dos pais, das famílias que assumiram a responsabilidade de levar a mensagem. Hoje é o dia em que nos lembramos de todos aqueles que foram chamados. Por isso, paz e graça seja convosco. Estamos a vencer os momentos mais difíceis do Covid-19. E eu estou certo que Deus tem estado a preparar os caminhos para triunfarmos sobre esta doença. Ela viverá no nosso meio, mas não continuará a nos fazer mal. Mas para que isso aconteça, nós não temos de nos esquecer de todas as instruções que recebemos. Cuidar da nossa vida. Ela é boa para Deus, é boa para o próximo, é boa também para a nação. A nação que tem saúde se constrói. Por isso, caríssimos irmãos, continuemos a termos a nossa máscara presente em todos os momentos.
também a poeira que muitas vezes o nosso chão, o nosso solo faz, não deve ser confiada. Devemos agora começar a cuidar do nosso corpo de tal maneira que possamos também peneirar do ar que circula os germes, os vírus que realmente podem nos fazer mal. Continuemos a lavar as nossas mãos com sabão, principalmente, e com álcool e gel em lugar onde nós não temos água e sabão. Continuemos a evitar aglomerações desnecessárias. E devemos estar precavidos, conscientes do distanciamento para não haver contaminação. E o cuidado também deve existir quando regressarmos à nossa casa com as nossas roupas, com tudo o que temos, no sentido de que não sejamos a fonte de contaminação da família. Estes cuidados devem existir também no templo, quando nós louvarmos, adorarmos ao nosso Deus. Nós vamos começar também em Luanda a termos cultos na próxima semana. E de facto hoje, ao nos lembrarmos do Dia do Pastor, estamos num período em que estamos consagrando novos pastores. Há algumas semanas atrás foram ordenados 5 no Bié, e no próximo domingo serão ordenados 5 aqui em Luanda, e continuaremos a ordenar aqueles que estão em estágio, no total de 32 finalistas que realmente saíram em 2018 e agora devem ser ordenados. Por isso, se assim fizermos, Deus nos cuidará, e Deus cuidará de ti. Deus te livrará, se você é obediente, como nós cantamos.